Shalom, Uvrahá a todos, paz e bênção. Hoje nós vamos estar comentando um pouquinho sobre a festa de Pessach, a festa mais tremenda, gigantesca, uma das 3 festas de peregrinação que foi ordenada ao povo de Israel a se dirigir para Jerusalém, para ali, naquele local tão bem ambientado espiritualmente, pudesse ser celebrado estas festas. E essas festas começam justamente pela festa de Pessach, ou Páscoa, conhecido mundialmente. Eu quero aqui trazer para vocês um pequeno estudo do Morachá e dividir com vocês algumas ideias muito interessantes a respeito da fé. No que se baseia, no que se constrói a fé de alguém e no que precisa estar fundamentada. Então eu estarei aqui lendo e trazendo essa pequena meditação, trazendo empatia com essa festa, despertando em você uma centelha de santidade e o interesse maior para conhecê-la. E eu começo lendo sobre a questão dos milagres de Pessach. Como o êxodo do Egito marca a gênese do povo judeu como nação, muitos creem, erroneamente, que os eventos que levaram à libertação dos filhos de Israel sejam as bases da fé judaica. Ou seja, alguns chegam a comentar que o povo de Israel fundamenta a sua fé em tudo aquilo que ocorreu de pragas, de milagres, da intervenção sobrenatural do Eterno para libertar o seu povo. Então acredita-se que a fé judaica está construída em todos aqueles eventos sobrenaturais. Isso é o ledo engano. Então, da mesma forma, quando nós estivermos lendo o Brit Hadashah, o Novo Testamento, é importante também que nós tenhamos essa percepção. Nós não cremos em Jesus pelos milagres, porque os milagres podem ser executados, efetuados, por qualquer uma pessoa que tenha uma determinada fé em determinado entidade. Então nós precisamos ter uma fé construída não em milagres, mas em Deus, em quem Ele é. Então acreditam que a veracidade do judaísmo gira em torno do fato de as 10 pragas do Egito e da abertura do mar serem decorrentes de milagres. Claro que houve essa intervenção divina, houve a manifestação do trabalhar de Deus através da natureza, mas a fé não poderia ser construída em cima disso, porque poderia essa fé construída em cima disso ser abalada ou redirecionada a qualquer outro ser que pudesse realizar alguns milagres ou alguns acontecimentos sobrenaturais. E que, se houvesse explicação científica para a razão disso ter ocorrido, a história do êxodo do Egito não seria prova alguma da existência de Deus e da veracidade da Torá ou da Bíblia. Se houvesse uma maneira, e como algumas pesquisas científicas acabam atestando que houve alguns fatores naturais que ocorreram ali na época do Êxodo, quando Moisés estava ao Egito manifestando, revelando Deus de maneira, vamos colocar entre aspas, dessas pragas. Se houvesse uma forma, como ele diz aqui, de admitir de a razão ser as causas naturais, um mover natural, algo provado pela ciência, e se isso muitas das vezes é provado volto a repetir, pela própria ciência que pesquisa esses assuntos, isso não provaria nada a existência de Deus, porque iriam se afirmar que causas naturais revelaram de forma consciente, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que Moisés sabia que essas coisas aconteceriam em determinadas épocas e ele usou essas formas naturais para poder libertar o povo de Deus. E se isso fosse provado cientificamente, isso provaria que a Torá estaria errada, não haveria
veracidade nela e que Deus também não existiria. A verdade é que nós, ou seja, no caso aqui os judeus, somos os primeiros a admitir, como ensinou Maimônides, que os milagres não provam nada. No que se refere a Kadosh Baruch Hu, milagres, elas podem até fortificar a fé de alguém em Deus, mas não prova, não dá substância, concretude que Deus exista, visto, eu vou repetir muito isso, que outras entidades, quando invocadas dentro desse preâmbulo espiritual, dessas forças cósmicas, dessa força espiritual que existe, esses milagres, ou melhor, essas intervenções na natureza podem acontecer. Então Maimônides, ele diz que milagres não provam absolutamente nada, e muitas pessoas se desviam da fé verdadeira por conta dessa procura pelos milagres. O judaísmo e seus princípios fundamentais, como o conhecimento da existência divina, a providência e a revelação, independe da ocorrência das 10 pragas e da abertura do Mar Vermelho ou do Mar de Junco. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que a fé judaica ela não se baseia, ela não está construída, né, como ele diz, esses princípios fundamentais. O judaísmo e seus princípios fundamentais, como conhecimento da existência divina, providência, revelação, independe dessas ocorrências milagrosas. Elas podem até provocar essas ocorrências milagrosas, mas elas não estruturam, elas não dão substância à fé judaica. E eles continuam dizendo: cremos em Deus, cremos em sua palavra, cremos na sua Torá, nos seus escritos, na sua inspiração, não por causa do êxodo do Egito, mas por causa da revelação divina no Sinai, perante milhões de pessoas, judeus e não judeus, estavam no Monte Sinai quando Deus se manifestou de maneira pomposa, de maneira extraordinária. Então o que é que eles estão dizendo aqui? Que mesmo que tenha ocorrido essa intervenção divina, que Deus manipulou todos os recursos naturais para libertar o povo de Israel, isso sim teve como um princípio de ignição, mas a fé deles só foram concretizadas 50 dias depois de saírem do Egito, na revelação de Deus no Monte Sinai. E outra coisa que é importante destacar, e essa revelação não se deu nem a 1, 2, 5, 10 pessoas. Essa revelação divina se deu entre milhões de pessoas, judeus e não judeus. E por que o judaísmo não se originou nos milagres ocorridos no Egito e no Mar de Juncos? Porque o autor, coloca isso em foco? Porque é muito falado, se bate muito nessa tecla das pragas e da abertura do Mar Vermelho, das pragas e da abertura do Mar Vermelho, como se fosse os mais importantes para despertar a fé das pessoas. E aqui, claro, estou me referindo ao povo judeu. E ele vai responder o seguinte, essa pergunta: porque milagres não comprovam a existência de Deus e nem comprovam a veracidade de nenhuma religião. Religião que se fundamenta em milagres, como nós temos visto nos nossos dias, como veremos em outras épocas, como foi antes, ela não vai dar veracidade. Os milagres não autentificam a religião como verdadeira, a fé como uma fé verdadeira. Então os membros de todas as religiões e até os idólatras conseguiram realizar milagres. A própria Torá atesta isso ao relatar que os feiticeiros do faraó realizavam feitos sobrenaturais. Se os próprios magos, se os próprios feiticeiros que viviam ali
ao redor de Faraó. E só estavam ao redor de Faraó porque eles tinham conhecimento, sabedoria dessas encruzilhadas, ou seja, dessa movimentação espiritual, e que eles poderiam manipular determinados acontecimentos através de determinadas entidades, através de determinadas palavras. Isso fazia com que a própria divindade do Deus Todo-Poderoso fosse colocada em xeque. Por isso que Deus determina Shavuot, para que a fé do povo não firmasse-se só nos milagres, mas sim em quem realizou tais milagres. E que mesmo que ele não operasse tais milagres e nem opere, ele ainda continua sendo o mesmo, com a sua essência, com o seu poder, com a sua soberania. E Deus então permite com que essas coisas aconteçam para provar que a verdadeira religião deve estar centrada em Deus e no que Ele é. Se um milagre é definido por romper as leis da natureza, então o maior milagre de todos os ocorridos no Egito não foram as 10 pragas, nem a divisão do Mar Vermelho. Os judeus vai trazer uma coisa muito interessante aqui para nós, que às vezes passa desapercebido pelo um olhar desatencioso ao ler os textos sagrados. E qual é essa passagem? É a questão do cajado que Moisés vai utilizar como uma chave que vai determinar a manipulação, vou colocar dessa forma, ou ele vai agir de forma, a palavra certa é essa, de manipular a forma de agir da natureza. Ele vai interferir, claro, dentro da vontade divina e dentro do controle divino. Olha que interessante. O cajado de Arão, ele se transformou numa serpente. E depois, esse mesmo cajado, esse mesmo bordão, ele volta a ser cajado novamente. E o pior não é nada. Ele volta a ser cajado novamente depois de ter engolido as 2 outras serpentes, cujas quais os magos que estavam ao lado de Faraó, defendendo a potestade de Faraó, a sua coroa, a sua autoridade, a sua divindade. Quando eles manipularam aqueles cajados e transformaram em serpente, esse mesmo cajado que Arão transformou em serpente pelo poder da autoridade divina, engoliu essas 2 cobras e voltou a ser um cajado novamente. Então os sábios dizem que maior milagre do que as outras pragas e a abertura do Mar Vermelho é essa, do cajado ser transformado em cobra e depois voltar a ser cajado novamente, tem preeminência. É preeminência mesmo que eu falo? Ela tem relevância. Ela alcança o topo dos topos de tão grandioso que foi. Mas olha o que é que eles dizem. Isso chama a atenção, o fato desse fenômeno sobrenatural nem sequer constitui uma das pragas. De fato, como conta a Torá, nem chegou a impressionar o dito Faraó. Não chegou nem a arrepiar um pelinho de um dos braços de Faraó, porque os magos também conseguiram realizar o mesmo feito que Arão tinha produzido. Entre as 10 pragas, a única que constituiu um fenômeno sobrenatural foi a primeira. E qual foi? Aí nós estamos falando de praga, tá? Naquele momento da serpente foi um milagre, né? Foi algo que não tem explicação, foi um fenômeno extraordinário. Mas a transformação da água em vinho, eu lembrei agora do Senhor Jesus, a transformação da água em sangue, aí sim, esse foi uma das maiores pragas, ele vai explicar por quê. Fazer águas do Egito virarem sangue
Não há explicação científica para isso. Mas como a própria Torá nos conta, os feiticeiros de Faraó também conseguiram realizá-lo. Conseguiram manipular um cajado qualquer se transformar em cobra, da mesma forma que Arão conseguiu. E quando a água é transformada em sangue, eles também manipulam essa forma sobrenatural devido aos seus conhecimentos do mundo espiritual. Isso, por sua vez, também não altera e não impressiona o grande Faraó. Claramente, nem um cajado virar serpente, nem as águas virarem sangue, provaram algo sobre a existência de Deus. Afinal, como poderiam fenômenos sobrenaturais que podem ser realizados por feiticeiros politeístas, por idólatras e malvados, atestarem a existência de Deus? E aqui fica uma questão muito interessante, em voga algumas coisas. Se Moisés representava o único e verdadeiro Deus, e ele foi ordenado a transformar o cajado em serpente e a água em sangue, e os feiticeiros de Faraó também, vamos colocar entre aspas, em pé de igualdade, fizeram o mesmo. Então, o que isso indica? Que Deus e os deuses do Egito tinham poderes semelhantes. Mas Deus agora vai ter que fazer o diferencial nessa história toda. Ele vai ter agora, entre tantos outros pontos importantes, os nossos irmãos judeus, eles vão destacar algo maravilhoso e sobrenatural que vai nos esclarecer muito. Bom, o faraó libertou os filhos de Israel não pelo fato do Egito estar assolado por desastres, pois esses desastres, vez outra, aconteciam não somente no Egito, mas em outras regiões também. Mas houve fatores dentro do Egito que vão trazer a noção que Deus estava no controle da situação. Tampouco o impressionou o cajado de Arão ter transformado as águas do rio em sangue. Seus feiticeiros também fizeram o mesmo. O que perturbou o faraó foi o fato desses fenômenos só terem ocorrido com os egípcios, não com os judeus que viviam na mesma terra. Aí a coisa começa a ficar diferente. A história começa a ganhar um outro vislumbre. Tudo bem, essas pragas caíram sobre o Egito. Poderia ser um fenômeno natural que Moisés, por conhecer muito da ciência oculta do Egito, poderia estar na visão e na consciência deles, manipulando esses fenômenos. Agora, quando ele percebeu que esses fenômenos aconteciam em todo o território egípcio, menos com o povo de Israel, isso chamou-lhe a sua atenção. Como deve chamar a nossa também. Porque Deus sabe fazer a separação entre o justo e o ímpio, entre quem serve e aquele que não serve. O mesmo se aplica às demais pragas, já que nenhuma delas caiu sobre os judeus e suas propriedades. Por exemplo, como foi possível que uma praga apenas matasse o gado dos egípcios, sem afetar nenhum único animal dos milhões de judeus que viviam no país? Seus animais não eram diferentes daqueles dos egípcios. Não há uma explicação lógica para os animais pertencentes aos judeus terem sido poupados. Isto não há cientista no mundo capaz de provar qual fenômeno natural ocorreu para que essas pragas caíssem sobre todo o Egito, alcançando todos os egípcios e menos o povo de Israel, o povo judeu que ali se encontrava. Assim sendo, a definição de um milagre não é necessariamente um evento sobrenatural, mas um favorecimento em ato de graça divina. O que as 10 pragas e a abertura do mar demonstram ao povo de Israel e ao faraó e aos seus magos foi que aquele que controla as forças da natureza poupou os judeus enquanto castigava os egípcios.
Então nós estamos entrando aí numa atmosfera de proteção espiritual. Pêssar começa agora em abril, no dia 15. E nós precisamos estarmos preparados para esse grande acontecimento. Porque Deus, Ele está fazendo com que essas pragas ocorram anualmente. E anualmente Ele separa um povo para abençoá-los com a sua graça. Para fazer a diferença entre luz e trevas, entre o único e verdadeiro Deus e os supostos deuses das nações. Aquele que protege, que guarda, que traz ao colo, aquele que amamenta, que supre, aquele que está sempre pronto para abençoar e livrar e fazer a diferença usando todos os meios viáveis, sejam racionais ou irracionais, para mostrar que Ele é Deus. Continuando. O que as 10 pragas e a abertura do mar demonstraram ao povo de Israel e ao faraó e seus magos foi que aquele que controla as forças da natureza poupou os judeus enquanto castigava os egípcios. Então, em Pêssar, e particularmente durante o Seder, a comemoração, a narrativa da Pêssar, narramos e celebramos os milagres, os favorecimentos divinos, que conduziram à libertação do nosso povo da escravidão egípcia. Mas temos que enfatizar que mesmo os milagres da providência divina expressos nas 10 pragas não constituem o berço do judaísmo. Eles não firmam a sua fé nesses milagres. Eles testemunham, eles relatam, eles vivenciaram, mas eles não se baseiam nisso. Cremos na veracidade do judaísmo não apenas por causa dos eventos que levaram ao êxodo do Egito, mas por causa da revelação divina no Monte Sinai. Deus explica no Sefer Ahinur o seguinte, abre aspas, se Deus não tivesse revelado a todo o povo judeu no Monte Sinai e nos dado a sua Torá, uma pessoa desafiadora poderia dizer, ao ver todos os milagres que Moisés realizou perante o faraó e perante o povo de Israel, eles perguntariam, eles questionariam dizendo, quem sabe se Moisés os realizou por meio do poder de Deus ou por meio de técnicas demoníacas de sabedoria ou do poder do nome de anjos? E apesar de que todos os sábios e feiticeiros egípcios disseram a Faraó que Moisés fizera os milagres por meio do poder de Deus, como está escrito na terceira praga lá, do piolho, é o dedo de Deus, é o dedo do Senhor, é Deus que está produzindo isso, eles tinham consciência. Em Êxodo 8,15, mesmo assim uma pessoa obstinada, teimosa, ainda poderia dizer, tudo se deveu a superioridade de conhecimento de Moisés sobre a magia e as forças demoníacas que o levaram a fazer as mágicas. E foi por isso que os magos egípcios cederam perante ele. Essa seria uma argumentação daquelas pessoas que ainda hoje tentam dizer que tudo aquilo é explicável cientificamente. Mas mesmo que seja explicado cientificamente, a realidade vai demonstrar que a fé do povo de Deus não está baseada nisto, mas sim na revelação suprema do Monte Sinai. Partindo para a reta final, uma das razões para Pêssar ser considerada a festa da fé é que, apesar de haver documentos históricos e achados arqueológicos que atestam os relatos da Torá sobre as 10 pragas, é preciso termos fé e acreditarmos nelas, assim como fazemos ao estudar a história antiga. E ainda, uma pessoa cética pode sempre argumentar que essas pragas não provam a existência divina, pois pode ter sido apenas uma incrível coincidência o fato de terem assolado apenas os egípcios e poupado os judeus. Alguns desses argumentos são válidos, e é por esta razão que o Êxodo não constitui a base da fé do judaísmo, de maneira plena.
A história da saída do Egito é relatada pelo segundo livro da Torá e está associada a muitos mandamentos no judaísmo. Inclusive, a própria mitzvah, o próprio mandamento de mencionar o Êxodo todos os dias da nossa vida. Contudo, as 10 pragas e a abertura do mar de juncos, conhecido como do Mar Vermelho, não constituem a base do judaísmo. Afinal, como ensinou Rambam, os milagres não provam nada, mas os eventos históricos, particularmente quando envolve milhões de pessoas, como foi a revelação divina no Monte Sinai, exigem uma medida de fé. Mas o tipo de fé que é usado pelos cientistas e historiadores respeitados e por todos aqueles que buscam sinceramente a verdade. A fé que é aceita como fato apenas porque se baseia em evidência concreta. Persa celebra a liberdade do povo judeu, mas apenas marca o início de um processo que irá culminar 50 dias depois na festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes, quando celebramos a divina revelação no Monte Sinai, um evento no qual a fé em Deus do povo de Israel foi corroborada com fatos concretos. Os milagres podem revelar Deus para algumas pessoas, mas não levam a fé de todos. Ou seja, nem todos crerão através do milagre que Deus existe. Agora, a revelação do próprio Deus de maneira concreta, isto sim, não há como negar. E em fatos reais nós somos convocados justamente a nos mantermos íntegros e fiéis à palavra de Deus. Então eu estou trazendo algumas meditações de Pêssar durante esse mês, para que essa centelha divina seja despertada em cada um de vocês, em mim também, nos levando ao pontapé inicial. Nós já temos fé, mas de uma fé que irá se aprofundar. Hoje nós comemoramos Pêssar, Shavuot, de maneira, vamos colocar assim, eu sei que é uma forma concreta, nós sabemos que Deus existe, mas como uma preparação para uma revelação futura, uma revelação mais profunda da parte de Deus, que vai se dar a qualquer momento na volta do Senhor Yeshua HaMashiach. Claro que eu li aqui alguns relatos de judeus que não acreditam em Jesus, e os respeito, os estudo, porque sei que Deus também está com eles, independente daquilo que eu acho. Mas os pontos fundamentais aqui é que a nossa fé precisa estar construída não em milagres. Elas podem fazer parte da nossa caminhada. Milagres podem acontecer no processo do nosso encontro com o Eterno, mas ela não pode ser a base da qual nós podemos construir essa fé. Por isso que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E à medida que nós vamos ouvindo essa palavra de Deus, Deus vai se revelando gradativamente até a culminação daquele grande dia que Ele se revelará a todos. Então, muito obrigado pela paciência. Não esqueça de dar um joinha, não esqueça de se inscrever, de compartilhar. E se foi bom, ou se te ajudou, está colaborando para o teu crescimento, independente de você crer no que eu estou falando ou não, então pode mandar um comentário, pode mandar temas, e espero ver vocês logo mais. Shalom Vrahá, paz e bênção, e até a próxima.